Você já parou para pensar que a causa dos seus problemas pode não estar no que você faz, mas no que você nem percebe que você está fazendo? Quanto mais automático a gente funciona, mais adormecido a gente tá. Mas quanto mais presente, mais atento eu tô, isso pra mim é o que significa despertar. Você tá acordado. Claro que não é tão simples assim. Isso é um constante cabo de guerra que está acontecendo internamente. E o que a gente precisa fazer para viver aquilo que a gente tanto deseja? A gente nasce dentro de um meio, de um contexto. E é muito natural que a gente convive com pessoas que são parecidas com a gente. E esse meio, sem a gente perceber, ele define o que é certo, o que é sucesso, o que é esperado da gente, né? E a gente vai seguindo no piloto automático. Os nossos pais escolhem a nossa escola. Um determinado tipo de escola, para depois você fazer faculdade, carreira, aí casamento, se eu vou ter filho, tudo dentro de um padrão. Então a gente tem a sensação de que a gente está escolhendo, né? Mas de verdade, quantas dessas escolhas elas foram feitas com a nossa atenção? Eu não sei, eu sinto não ter escolhido muita coisa. E é normal. E o que isso causa? Desconexão. Que para mim é a base de todas essas questões mentais e emocionais que a gente vive hoje e vê tanto por aí. Tudo isso surge quando a gente perde o contato com o que é verdadeiro para mim. Quando você não sabe por que você está fazendo aquilo que você está fazendo, aquilo fica pesado, fica sem sentido. E também sem perceber, a gente começa a se afastar de nós mesmos, dos nossos filhos, da nossa família, do mundo. E não é um afastar, tipo, me isolar. É mais profundo do que isso. Por isso é tão difícil de ver o que está acontecendo. Pais e mães estão muito cansados, esgotados. Se a babá folga no domingo, então, caos absoluto. Não consigo estar ali na presença dos meus filhos. Não é só um cansaço físico. É essa desconexão comigo mesmo que reflete na desconexão com esse papel que é tão importante na nossa vida, claro. Não só na nossa, mas na vida da família. Esse ser maior que a gente está construindo, que depende da saúde, vamos dizer assim, de cada um dos indivíduos que compõem ela. Quem você é dentro dessa família, como você está, define quem você é no mundo. Quem serão os nossos filhos no mundo. É claro que eu quero ser um bom pai. É claro que eu quero que os meus filhos cresçam bem. Mas tem algo que eu preciso fazer para isso acontecer. Cuidar de filho não é fácil. Não é sempre prazeroso, na real. Isso precisa estar claro. Mas é muito poderoso. E hoje, infelizmente, a nossa mente ela não consegue ver isso. Ela tá distraída. Ela tá, como o João falou, né, tipo adormecida, né, que a gente troca o momento, esse momento que é tão importante de estar com os nossos filhos, por coisas que não tem nenhum valor para você, né? Como, por exemplo, a gente ficar preso numa tela de celular. E quanta distração, né, que esse mundo oferece pra gente hoje, né? E é por isso que é tão difícil que a gente consiga ter clareza do que é mais importante. Mas imagina o que não mudaria na sua vida, na vida do seu filho, na vida da sua família, se você mudasse a forma como você vive esse momento. Por mais difícil que seja, por mais que eu esteja cansado, triste, preocupado, isso aqui é muito importante. Isso muda completamente essa relação. Seja construir uma família, um relacionamento, um trabalho, ele não é o fim, o objetivo maior. Construir a minha empresa, pronto. Construir a família, pronto. Não. Ele é um meio que me ajuda a mudar a minha forma de pensar. Porque todas essas relações vão refletir, para mim, aquilo que é essencial. Essa é a força da família. Ela vai revelando aquilo que a gente aprendeu a silenciar dentro da gente. Medos, marcas, padrões. Quando isso se manifesta e eu tô vendo, aí é um próximo passo. O que eu escolho fazer com isso tudo? Antes da gente se conhecer, a gente teve um contato com a espiritualidade, um contato que eu diria até profundo, né? Eu tive uma guru, a Maria Rosa.
Depois eu fui morar em Piracanga. O João foi pra Índia. Mergulhei fundo, mergulho até hoje. E aí, beleza, estou nesse caminho espiritual. De repente, 4 meses, engravidamos de gêmeos. A minha mente conclui que acabou esse caminho, sabe? Não vou mais voltar pra Índia, não posso mais ir a retiros de yoga. Tenho que parar de dar aula de yoga, porque agora é empresa, é planilha, é boleto, é trocar fralda. E esse é o ponto. Na verdade, o que a vida estava me dizendo era o oposto. Daqui começa o seu caminho espiritual. Porque o nosso início foi caótico. Então isso só reforçava essa mensagem. Desiste, cara, tá difícil, tá ruim. E era o padrão que eu via ao meu redor, que tá cada vez mais presente. Tá ruim? Troca. Bonezinho vermelho, bermudinha vermelha. Não falar que eu sou mal da moda. Só que no meio desse caos tinha uma vozinha sutil, suave. Cara, sério que depois de viver isso tudo, esse contato, for pra Índia, volta, engravida de gêmeos, você tem a chance de ser pai, de construir uma família. O que a vida tá te pedindo é pra desistir. E é uma voz sutil, né? Ela exige algo raro hoje, que é a gente estar atento, né? Ela não grita como, tipo, automático, né? Sussurra. Você precisa estar disposto a silenciar aqui dentro, né? Pra conseguir ouvir. Quando você percebe, beleza, é o primeiro passo, mas agora você precisa colocar em prática. Lidar com as partes em você que você aprendeu a silenciar. As nossas dores, nossos medos, toda essa confusão Esse interna. barulho que vem de fora. E por isso que ele é tão atraente. O celular, a rotina, a correria, o me perder nisso tudo, ele me ajuda a me distrair. Ele me protege do que esse silêncio, essa vozinha sutil está tentando revelar. E quanto mais adormecido a gente tá, mais automático a gente tá, mais fácil é ignorar essa voz. Por que isso é desafiador, né? Porque essas fugas são disfarçadas de coisa boa. Você pega o surf, saúde, natureza, eu amo, me nutre, me equilibra. Mas se eu uso para evitar de estar com os meus filhos, eu estou usando como uma fuga. É porque no fundo não é sobre o surf, mas é como que você usa. Se eu preciso disso para conseguir aquilo, isso se torna um vício. Se eu uso para não encarar quais são as minhas dificuldades, é uma mega fuga. Se eu uso para alimentar uma identidade, cara centrado, professor de yoga, zen, atleta, uma mega insegurança. Então quando isso acontece, o que a gente está nutrindo é o ego. Eu estou reforçando o automático. Eu passo a ver as coisas, a realidade, com filtros. A forma como eu uso o surf revela o que está em mim que eu não estou vendo, ou que eu escolho não ver. Se eu não limpar isso, esse filtro, ele tapa a minha visão. O cenário muda, mas a experiência que eu tenho aqui dentro, o que eu estou sentindo, não muda. O que eu estou vendo ou evitando de ver é sempre a mesma coisa. O seu surf, né, pode ser outra coisa, pode ser trabalho, saúde, rede social, mas a real é que tudo isso é um escudo. Te proteger mesmo. Você não quer entrar em contato com o que está ali dentro. Então a família, ela é um super espelho. Ela vai cutucar e ela vai revelar, ela vai escancarar. Por exemplo, eu penso em desistir da minha família. Ao mesmo tempo eu tinha, óbvio, muita clareza que eu não queria estar longe dos meus filhos. Então a minha pergunta mudou. O que está aqui dentro, querendo que eu desista ou me fazendo desistir? Isso é o que eu preciso largar. A gente se mudou do Rio, né, para uma cidade pequena. As nossas maiores dificuldades, elas não estavam no externo, elas estavam dentro da gente, nas nossas inseguranças, nos nossos medos, nas nossas crenças. Foi aí que a gente percebeu que o presente não é estar aqui em Serra Grande. A magia da coisa está no que cada um de nós precisa trabalhar internamente para conseguir estar aqui em Serra Grande. E a essa oportunidade que é crescer em família. Será que eu e o João, sem a família, a gente teria se mudado para Bahia? Será que
Sem isso, a gente seria capaz de valorizar todo esse processo e o que a gente escolheu? Eu acho que não. Se não fosse a família, será que a gente teria força para enfrentar as dúvidas, né, que esse trabalho faz a gente acessar? Eu também acho que não. A nossa força, ela tá no desejo profundo de fazer essa família dar certo. E eu acredito realmente que esse desejo ele não é só nosso. Ele é de todos os pais e mães. Só que se você não presta atenção, esse dar certo como família pode estar vindo contaminado pelo que esse meio que eu faço parte acredita. Eu não sou capaz de escutar o que eu realmente quero. Você entrou no automático. Exato. De novo, né? Que é quando a tua mente não tá clara, o coração não tá limpo, né? Não tá puro. O ego assume o comando, né? E o ego disfarça tudo. O surf vira uma fuga, o cuidar da saúde vira uma identidade, o trabalho vira necessidade de like, de reconhecimento, o dinheiro vira poder e o tá com a família uma obrigação. Quando isso acontece, a alma vai silenciando. O vir pra Bahia. Welcome to the real Bahia experience. O trabalho no YouTube. Eu queria filmar a carinha dele quando ele tá editando. Super produção, né? O vídeo tá maneiro? Tá muito maneiro. Ou a escola alternativa que a gente escolheu pros meninos. E aí eu vou filmar pra mostrar pra vocês. Nossa escola. Nada disso é o que realmente importa, né? Isso é só um cenário e é o nosso cenário. O que importa realmente é o porquê que a gente faz o que faz e como a gente faz. Se é pelo bem da família, pelo bem do todo, ou se é para atender algum tipo de carência minha. O alimento da alma, ele não é conquistar, definitivamente não é. Ele é soltar, ele é a gente viver esse processo, é largar mesmo tudo que a gente realmente não precisa mais carregar. Que não é nosso. E viver o que é verdadeiro pra gente, escolher de fato o que faz sentido, né? E não o que o nosso meio determinou. E aí tanto faz a escolha, tanto faz o caminho, porque vai ser o seu caminho e não do entorno, você não está indo automático. Ele vai exigir de você prestar atenção. Essa atenção, o desperto, é o que mantém a sua alma viva. E quanto mais acordado você tiver, mais liberdade você vai ter para viver a vida que importa para você. O que você acha que você está pronto para soltar? Tirar alguma coisa dessa mochila que a gente carrega mesmo, que é a vida. Para viver aquilo que você deseja. A mágica não tá no que você constrói, tá no que você desconstrói. Criar um filho não é difícil, porque você precisa se construir ainda um pai ou uma mãe, tá aprendendo. Não é isso. É difícil porque você precisa ver o que você tá carregando que torna esse processo difícil. Nenhum propósito pode estar separado de quem você é. Não é o seu filho atender às suas necessidades. Isso é uma carência emocional que vai preencher esse vazio. Seu ego. É você largar as expectativas que você tem, o certo, o errado, se apresentar para o seu filho, para o seu papel, para a sua família. Isso é o que alimenta a alma. Você vai tirando o que está te impedindo de ser você. Isso é você na sua forma mais pura. E lembra, não existe um momento em que a gente para de alimentar esse ego automaticamente. Seria contraditório com o que a gente está falando aqui. É uma batalha constante. Exige da gente prestar atenção. E o que a gente está fazendo aqui não é falar que a gente conseguiu alcançar esse lugar. Não, a gente está compartilhando as nossas batalhas para inspirar você a viver a sua batalha. Seja ela qual for, mas que faça sentido para você. Bom, esse vídeo nitidamente me emociona, né? E se ele de alguma forma também te tocou, deixou alguma mensagem importante, compartilha com outras pessoas, né? Porque isso vai ajudar a gente a chegar em quem precisa, né? Em quem tá a fim de ouvir essa mensagem. E comenta aí qual que é o seu piloto automático que você já vê e gostaria de se livrar. Isso vai ser super legal pra gente continuar essa conversa. Bom.